bilhão de dólares das reservas estão aplicados, 3/4 deles estão aplicados em títulos do Tesouro Americano e rendem 0% ao ano, enquanto nós rolamos a dívida pagando taxa Selic com ágio, ou seja, hoje nós estamos pagando quase 14%, 15% de taxa de juros para pagar dívida interna e rolar a dívida. Então eu quero dizer o seguinte, toda essa dinheirama que no ano passado se resumiu a um número do orçamento que é 36% do orçamento gasto para pagar juros e amortizações, em termos nominais, 380 bilhões de reais deveriam estar sendo aplicados na educação pública, na saúde pública, no transporte coletivo, na infraestrutura do país, né, na construção de moradias para o povo brasileiro, e em todas as melhorias que comportam essa sangria de 36% do orçamento. Então, a dívida pública brasileira é o nó da economia brasileira e é por isso que nós propusemos ao Ministério Público que faça auditoria da dívida, e a nossa CPI constatou dezenas de ilegalidades e irregularidades, tanto na construção da dívida externa quanto a interna, e eu entendo que resolver esse nó significa dar um salto de qualidade na soberania nacional. Deputado, por que o Congresso Nacional não tem interesse em fazer auditoria da dívida pública brasileira? Bom, em primeiro lugar, o Fernando Henrique Cardoso, o governo dele saltou a dívida interna de 60 bilhões de reais para 660 bilhões de reais, 11 vezes. O governo Lula pegou essa dívida e multiplicou por 3, quer dizer, hoje nós estamos com 2 trilhões e 100, entende? Emitindo títulos públicos e pagando a mais alta taxa de juros do mundo. Então foi uma continuidade. Então, tanto o governo quanto a chamada oposição de direita no Congresso Nacional, não tem interesse em investigar. Tanto que na CPI, os requerimentos de convocação do ministro Malan, que foi o ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique durante todo o período, e do ministro Palocci, foram rejeitados pelas bancadas do PSDB e do PT combinados. Deputado, o senhor acredita que tenha, nesse bolo da dívida pública brasileira, existe a dívida de empresas privadas, nacionais, inclusive de multinacionais? Certamente, existe sim, entende? Tem dívidas assumidas pelo Estado que são dívidas de empresas privadas. E é uma das questões que a gente detectou também, apesar de não ter conseguido toda a documentação que pedimos ao Banco Central. Mas muitos dos documentos mostraram que existe essa questão que é, na verdade, uma forma de privatização do Estado. Então o povo brasileiro está pagando dívida de grandes empresas nacionais e multinacionais, hein? Não, certamente a dívida pública brasileira e o pagamento dela, religioso como é feito, com uma parcela quase fixa do orçamento, sem nenhuma contestação e sem nenhuma divulgação pelos meios de comunicação de massa, significa o interesse privado dentro do Estado. Ou seja, as empresas, quem são os maiores beneficiários da dívida pública? Os bancos, o capital financeiro, né? E o estímulo ao rentismo no nosso país e não a produção e não a circulação de riqueza no nosso país. Então, o modelo que tem como nó a dívida pública é um modelo concentrador de renda e riqueza no nosso país. A mídia brasileira não deu cobertura à CPI da dívida pública. A que se deve isso? Bom, primeiro porque a grande imprensa brasileira, né, os meios de comunicação de massa, o monopólio dos meios de comunicação, eles são financiados particularmente pelo capital estrangeiro, pelo capital financeiro e também pelos grandes monopólios. Então eles não têm nenhum interesse numa investigação como essa. Não foi por falta de convocação, inclusive de gravação. Então a mídia brasileira não quer discutir esse assunto tabu. Por quê? Porque ela é controlada e regulada pelo mercado financeiro. Então eles entendem que qualquer discussão desse tipo desestabiliza, entende? Cria insegurança no mercado internacional de captação, cria insegurança no mercado nacional. E isso tudo faz com que nós tenhamos aqui no Brasil uma espécie de paz dos cemitérios. Ou seja, esses 36% da arrecadação de impostos do Brasil são sagrados para o capital financeiro, com o apoio da mídia brasileira.
que diz que nisso não se pode mexer e não há tratamento público dessa questão divulgado pelos meios de comunicação de massa. Deputado, queremos agradecer a excelente entrevista que o senhor nos deu e muito boa sorte no seu trabalho político e parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve aqui no Congresso Nacional. Eu que agradeço e entendo que seria muito importante a grande divulgação do trabalho que foi feito na CPI da dívida pública brasileira. É um trabalho histórico registrado aqui por essa casa. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado. Valeu. O senhor quer ficar... Tem como base o quê? O salário e quanto a pessoa ganha. Às vezes não é só a pessoa, é quanto a família ganha. É para comprar uma casa também, você faz uma distância aí de 20 anos, 30 anos, vê quanto é que você e sua mulher ganham e vocês podem pagar tantos por mês e durante esse período inteiro em que o casal estiver junto e trabalhando, vão ter condição de pagar a sua casa, o seu carro, o seu eletrodoméstico. Como é que se trata do país? Dívida pública é preciso ser tratada o dinheiro que se tem para se tomar empréstimos quando são necessários aqui dentro do Brasil e fora dele para construir pontes, construir estradas, construir portos, construir casas, enfim, para investimentos que são normalmente investimentos de longo prazo. O importante nisso tudo é ter o dinheiro para poder pagar e o tempo, que seja o tempo longo para que esse pagamento possa ser totalmente executado. Mas o mais importante, tem que ter alguma coisa que seja de importância fundamental para você. O público é você, sou eu, nós somos o público. Portanto, a grande decisão política é tomar um dinheiro emprestado para alguma coisa que seja importante para você. Essas vezes não é uma decisão que seja bem tomada. Por isso a nossa fiscalização, para que tudo que seja público tenha que ter a característica de beneficiar a todos vocês. E que esse dinheiro emprestado, esse juro a ser pago, seja um juro que retorne cada vez mais em benefícios. Deputado, então o senhor acredita que os empréstimos internacionais feitos somente em moeda estrangeira são aplicados em causas sociais, para construção de casas, na área de saúde, na educação? Muitos deles são. A nossa parte tem que fiscalizar para que aquele dinheiro seja para isso. Qual o país que mais deve no mundo? Estados Unidos. Deve 3 vezes o PIB. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, eles devem 3 vezes mais. Nós estamos devendo muito também. Mas o importante é que essa dívida possa ser bem aplicada. Se nós tomamos recursos emprestados para poder comprar um tomógrafo, para poder comprar um equipamento de ressonância de último tipo, para nós comprarmos materiais para pesquisa, laboratórios, microscópios, aparelhos que não são feitos no Brasil, nós precisamos tomá-los, evidentemente, com o nível de controle e sem, aí sim, a subordinação que se tinha antes. Vocês lembram que há mais ou menos 4, 5 anos atrás, quando o Brasil tremia um pouquinho, dava um espirro, aparecia aquela mulher do FMI com a pasta embaixo do braço para dizer quanto é que a gente tinha que economizar para poder não dar o calote lá fora. Então, o que nós precisamos ter é tomar dinheiro emprestado, mesmo que seja em outras moedas. Por enquanto, nós estamos tomando dinheiro emprestado, principalmente em dólar e em euro. Mas vem aí também, não se surpreenda se vier o yuan. Como também nós estamos emprestando em real. O importante é que esses negócios sejam bem feitos e possam ser muito transparentes. O deputado, o governo brasileiro faz dívida pública desde 1824, né? Mas, ultimamente, a dívida tem aumentado muito, tá entendendo? Em 2006, os auditores fiscais da Receita Federal publicaram um trabalho em que, em 6 anos, de 2000 a 2005, o Brasil pagou 1,2 trilhões de reais, 1,2 trilhão de real de dívida, de juros somente. O senhor acha que é justo pagar tanto dinheiro em juros? A auditoria da dívida é para isso. É ver o que é que tem que se pagar. Esse negócio de juros sobre juros, isso é ruim na nossa dívida privada, quanto mais na dívida pública. O que você diz aí é que nós começamos devendo na Inglaterra. Aliás, para poder se abrir os portos brasileiros só podiam aportar navios portugueses. Para a gente abrir, a Inglaterra, que trouxe a frota de Dom João para cá, foi para a Bahia, cobrou uma fortuna. Aliás, assaltante maior do que inglês do ponto de vista de comércio externo. Aliás, esse povo de comércio externo todo, holandeses, todo mundo foi pirata. E o Brasil pagou com suas florestas, pagou com suas riquezas. O que é importante hoje é não pagar juros sobre juros, é não pagar 2 vezes. E nós precisamos, aí sim, rever com cuidado o que foi bem pago e honrar os pagamentos. E o que tiver excesso, o que tiver duplo pagamento, esses aí tem que ser rediscutidos, revistos e principalmente não pagos. Deputado, nós tivemos aqui a CPI da dívida pública, que foi instalada em agosto do ano passado e encerrou agora em julho. Mas nós não sentimos uma cobertura da grande mídia brasileira. A que se deve esse fato? Uma parte da dívida pública brasileira é pública.
mas uma parte da dívida pública brasileira é privada. O que nós devemos para o exterior hoje é muito mais as empresas privadas que devem, mas tem que ter o aval do governo brasileiro. Então, na realidade, nós temos dois tipos de dívida. Um é que o governo toma emprestado para poder aplicar em bens sociais. O segundo são as empresas privadas que tomam, mas tem que ter o aval do governo brasileiro. E você sabe o que é avalista. Avalista é aquele que deve solidariamente com quem toma. Como o governo brasileiro é muito forte e cresceu muito nesses últimos anos, fica todo mundo confundindo as duas dívidas. Então, uma parte da auditoria da dívida é essa, o que é dívida pública, que nesse aspecto tem até reduzido muito, e o que é dívida privada, cujo aval é nosso, o aval do governo. Portanto, nós temos que separar essas duas questões para que nós possamos pagar as que são do governo e cobrar das empresas aquelas que são delas. Deputado, a Constituição, no seu artigo 26 dos atos constitucionais provisórios, determina que o Congresso Nacional deva efetuar uma auditoria da dívida. Até hoje não foi feito essa auditoria. O Congresso tem medo de fazer auditoria da dívida? Não, nós precisamos transformar as nossas casas legislativas em casas fiscalizadoras. Todo mundo fiscaliza bem e todo mundo fiscaliza muito. Quem pode ler agora, como eu li, aquela lei americana sobre a questão das dívidas bancárias, o PROER dos Estados Unidos, que vai acontecer agora também, ver o detalhamento como é feito. Eu acho que nós precisamos exercer cada vez mais, não fabricar lei. Essa casa não é uma fábrica de leis. No mundo inteiro, os Estados Unidos devem ter aprovado pouquíssimas leis esse ano. Na Inglaterra, raramente se aprova lei nova, mas se fiscaliza as que já existem. Nós aqui ficamos o tempo inteiro nessa ideia de produção de lei e fiscalizamos quase nada. Não é falta de coragem. Na realidade, nós temos que mudar o nosso perfil. Nós temos que mudar o perfil para ser uma casa eminentemente fiscalizadora dos nossos recursos. Só para terminar, deputado, o senhor acredita que a opinião pública tem uma informação correta sobre a dívida pública brasileira? Não tem. Inclusive, muitos parlamentares, não só do Congresso Nacional, os parlamentares dos estados, os vereadores, os próprios prefeitos, os governadores têm uma informação que não é adequada. E eu acho que a transparência, mais do que um dever, mais do que uma obrigação, é uma necessidade para toda a sociedade. Queremos agradecer aqui ao deputado Kubert Martins, o grande deputado do PMDB da Bahia, pela entrevista sensacional que nos deu sobre dívida pública. Parabéns, deputado, pelo seu trabalho realizado na Câmara. Quem agradece sou eu e à disposição para as informações que são públicas, como a minha atividade é pública também. Um abraço, deputado. Nós estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados com o deputado Hawley, deputado do PSDB do Paraná. Deputado, o senhor poderia definir para o povo brasileiro o que é a dívida pública? O governo gasta mais do que arrecada, portanto, constitui uma dívida municipal, estadual, federal, a dívida pública global, né, do governo, da entidade de governo como um todo, e é o que tem sido feito. Quer dizer, havia uma dívida histórica e nesses últimos anos o governo do Lula gasta 3 a 4% a mais acima daquilo que ele arrecada, aumenta os impostos, cresce a arrecadação e aumenta a despesa. Então você trabalha com uma conjugação perversa e ainda por cima o governo aumentou as suas reservas cambiais em Nova York, aplicadas em títulos do Tesouro americano a menos de 1% ao ano, e aqui ele paga 10,75. Então mais um prejuízo. Lá essa operação dá mais de 35 bilhões de prejuízo por ano, que aumenta a dívida interna. Então você tem vários condicionantes, quer dizer, no fim, o que você gasta mais lá também para manter aquela reserva, né, maluca de grande, né, acaba sendo pago aqui dentro também pelo dinheiro de você, contribuinte, que paga na comida brasileira a mais alta carga tributária do mundo. Você que ganha até R$1.000 por mês, você está pagando 53% de impostos, segundo o IPEA, que é um instituto do governo federal. Então, o que nós temos em mente, exatamente que a dívida pública brasileira, ela é uma dívida crescente, porque o governo federal, estados e municípios, muito mais o governo federal, gasta mais do que arrecada. Então, o senhor acredita que esses recursos pegam como empréstimos são para ser aplicados para resolver os problemas sociais, como os problemas da saúde, da habitação, da educação no Brasil? Olha, não é. Se fosse, seria muito bom. É para o custeio da máquina pública. Na verdade, você pega a saúde. O governo investe 50 bilhões por ano. Ele deveria investir 80. Por isso que tem filas, né, no SUS. Né? Porque a obrigação de saúde é da União Federal, não é do Estado e município.